Eu moro aqui no bairro Castelo Branco há 33 anos, mas aqui nessa residência tem 11 anos que eu moro aqui. Bom, nós compramos aqui e no começo nós tivemos algumas dificuldades devido à própria nascente que existe aqui nesse local. Porque no período que nós estávamos construindo, fazendo um muro, tivemos que gastar uma quantidade maior de material, no caso cimento, porque aonde era cavado para fazer as sapatas, brotava a água. E essa nascente aqui, quando a gente comprou, já existia aqui na propriedade. E os meus pais, eles vieram morar aqui no bairro Castelo Branco, já tem 40 anos. E quando eles vieram para esse bairro, não existia luz, né? Não existia luz e não existia água encanada. E minha mãe e meu pai contam, quando os filhos, né, era bem pequeno ainda, que eles pegavam água daqui, dessa residência também. Porém, não era naquele mesmo local. Existia o dono daqui da residência, né, no local da nascente, revestiu e fez um poço. No início, eles pegavam a água com balde, no balde de água, né? Mas aí, com o tempo, né, eles foram melhorando um pouquinho a condição financeira, eles compraram uma bomba e daqui eles forneciam a água para os vizinhos. Então, quando nós viemos morar aqui, já não tinha mais essa parte desse poço, existia essa nascente que tem ali. Então, no início nós encontramos muitas dificuldades, porque, como eu já falei, na parte da construção, também havia um pouco de reclamação a respeito, em questão de vizinhos, porque reclamava que a água passava pelo quintal. Então, depois de um bom tempo, a gente pensando o que a gente ia fazer com aquela nascente, para não desperdiçar, devido aqui também o quintal, ele ser molhado, alguns lugares que a gente tentou cavar, a água brotar, o quintal era muito molhado, gerava um acúmulo de lodo. Então nós começamos a pensar, eu e meu esposo, o que a gente poderia fazer para ajudar, para melhorar a aparência do quintal e também para ter alguma serventia à água, né? Resolver o problema ali do vizinho, de retirar ela daquele excesso de água que chegava a vazar para o quintal dele e para ajudar também de uma certa forma para o nosso benefício. Então foi quando ele pegou, revestiu lá a nascente, rodeou de bloco, fez uma tampa de cimento e depois, com o passar do tempo, a gente foi analisando o que a gente ia fazer e a gente começou a melhorar aqui a situação do quintal. Plantamos grama no lugar onde a gente achava que mais a gente tinha dificuldade de muito molhado. Nós plantamos gramas, fizemos algumas plantações de plantas e ele foi e comprou uma bomba, né? E colocou dentro lá da cisterna, né? No caso, fala como se fosse uma cisterna, onde ele revoltou de blocos. Ele fez essa cisterna, ele colocou essa bomba e canalizou ela. E essa água ela joga para dentro da piscina, né, que se tornou uma forma de lazer pra gente. Nós fizemos a parte aqui, essa piscina, colocamos a piscina e a gente reaproveita essa água para encher a piscina, para molhar as plantas, que como a gente pode ver nas fotos aí, na filmagem, o meu quintal, ele é um quintal grande com bastante planta. Eu tenho uma horta que eu cultivo no meu quintal, eu tenho um pezinho eu tenho um pezinho de jabuticaba, eu tenho um pezinho de mexerica, de laranja, eu tenho um pé de goiaba, eu tenho acerola, eu tenho uma quantidade de plantas grande. E tem uma parte no meu quintal também que ela é acimentada, né? Que resolvemos fazer acimentada. Então eu reaproveito essa água também para molhar as plantas, para lavar as varandas. O meu esposo usa também para lavar o carro. E uma outra questão também muito interessante, quando falta água na região aqui, os vizinhos, eles pegam a água aqui também. Pegam a água também para passar um pano na casa, para
supre. Quando existe uma quantidade de dias de água, de falta de água um pouquinho maior, que acaba com reservatórios dos vizinhos mais próximos aqui, eles vêm até a mim e pedem, e eu forneço também água para eles. Então, pra gente aqui, essa nascente, ela é uma maravilha. E lembrando que ela supriu no passado, no início aqui do bairro, como o meu pai conta, que é morador há mais tempo aqui no bairro do Castelo Branco, que no início o bairro aqui não tinha essa estrutura agora, né? Não tinha saneamento básico, não tinha água encanada. Então ela serviu aqui a população, aqui a vizinhança por muitos anos. Meu pai conta que eles bebiam da água, usavam para limpeza, para o uso geral de dentro de uma casa. E depois que eu vinha comprar esse local aqui, nós decidimos fazer esse revestimento ali na nascente e reaproveitar essa água. E eu sempre comento com meu marido, com a minha família, que o que depender de mim, eu jamais vou acabar com essa nascente. Porque essa nascente é um fruto de Deus, ela não é um poço cavado, ela é uma coisa que ela brota da terra, ela brota aquela água. E eu acredito que como está essa crise, esse momento de crise que nós estamos vivendo em todo o Brasil, ela ainda pode ser de grande serventia, tanto para mim quanto para alguns moradores aqui da proximidade.